Olá pessoal, eu sou o Sandro Calef, enfermeiro gerontólogo, mestre em saúde da família e esse é o nosso canal Envelhecitude. E aí gente, gostaram do primeiro vídeo que a gente falou sobre quem é o idoso e o que é o envelhecimento? Hoje a gente vai trazer aqui no Envelhecitude 4 conceitos diferentes. Geriatria, gerontologia, senescência e senilidade. Pode parecer às vezes tudo muito parecido, mas não é tão parecido igual a gente pensa não, tá? Então, esse negócio começou a ser estudado mesmo a fundo, né? Principalmente a gerontologia, lá no início do século XX, né? Quando foi tirada começaram a se estudar aquela ideia de que o envelhecimento não é decadente e que o envelhecimento ele pode ser algo natural. Então, essa preocupação começou bem lá atrás e hoje isso está refletindo bastante no nosso dia a dia. Então, trazendo as definições. A gerontologia é o campo, né, do estudo do envelhecimento do idoso sadio, ou seja, é para a gente entender esse envelhecimento como algo bastante natural, né, sem doença, onde a gente vai se cuidar mais, onde a gente vai se preparar para esse envelhecimento, ou seja, aquele profissional gerontólogo ele vai cuidar para que aquele idoso não adoeça. A geriatria já é um pouco diferente, apesar de elas terem surgido muito próximas uma da outra, né, a geriatria já é para cuidar daquele idoso que tem uma doença, tá? Diferente da gerontologia, que é para o idoso que está sadio e para a gente cuidar para não envelhecer. A geriatria já tem o cuidado com aquele idoso doente. Então, a diferença básica vai ser o quê? Os dois vão tentar o tempo inteiro manter a saúde desse idoso, tá? Então, a geriatria, ela vai ajudar a prevenir complicações de doenças que já existem. Vamos pegar um exemplo para ficar claro em relação a isso daí. O idoso vai na consulta ou ele está sendo acompanhado por um profissional da geriatria porque ele tem uma insuficiência cardíaca senil. Daqui a pouquinho eu vou falar o que é o senil. Ele vai ser cuidado com medicamentos, com terapias alternativas para fazer com que aquela insuficiência cardíaca dela não piore, né? Não descompensa, como a gente fala, tá? Por exemplo, o que seria essa descompensação? Ele não fazer um edema de pulmão, ele não infartar. Outro exemplo, o diabético. Ele tem diabetes e vai conviver com aquele diabetes. Só que vai ser cuidado o tempo inteiro para ele não precisar amputar um dedo, para ele não se machucar e chegar a essa fase de amputação. A gerontologia vai fazer com que ele adquira hábitos que ele não vá adoecer, que ele tenha um envelhecimento com independência, com autonomia e que ele seja senescente, que vem da senescência. Agora vamos trazer esses dois conceitos, senilidade e senescência. A senilidade está relacionada ao idoso doente. Vocês já ouviram falar assim, vovô tem demência senil, né? Ou vovó tem insuficiência cardíaca senil. O que vem a ser esse senil? São as complicações de doenças ou até mesmo o surgimento de alguma doença relacionada ao próprio processo de envelhecimento. Então imagina seu coração. Vamos pegar o exemplo do coração aqui. Seu coração bate no mínimo 60 vezes por minuto, tá? Ao longo de 1 hora, vezes 24 horas, vezes 365 dias por 80 anos. Chega um momento que as fibras do coração não vão ter a mesma resistência que tinha antes. Então ela vai acabar desenvolvendo uma certa dificuldade. Então a gente vai chamar isso de insuficiência cardíaca senil, né? A senescência é aquele idoso que é capaz de envelhecer de forma muito bem. Tá? Então a gente tem que trazer esses conceitos de senescência, senilidade, geriatria e gerontologia para saber como é que a gente vai cuidar desses idosos. Por quê? Ele vai para o gerontólogo, né, para adquirir mudanças de hábitos saudáveis, né, para hábitos saudáveis para evitar o adoecimento. Então a gente vai fazer o que na gerontologia? Fazer um plano de cuidados para esse idoso para ele se manter saudável. Então, para você chegar na velhice, você tem que se preparar para ela antes, para você evoluir como um idoso senescente, para ser cuidado pela gerontologia na mudança de hábitos para hábitos saudáveis. Mas tudo bem, aconteceu que você envelheceu e envelheceu com adoecimento. Por quê?
Envelhecer com adoecimento envolve toda a sua trajetória de vida, tudo que você fez ao longo da sua vida. Os hábitos não saudáveis, tipo fumar, beber em excesso, não fazer atividade física, não ter uma dieta muito bacana, vai chegar lá na frente, quando você chegar a partir dos 60 anos, você vai começar a colher os frutos disso. Então você vai provavelmente ter alguma doença e vai ter que ser cuidado para evitar que essas doenças compliquem. Agora, se você envelheceu, né, você teve seu processo de envelhecimento desde a sua fase adulta, jovem, se cuidando bem, se alimentando bem, dormindo bem, se hidratando bem, fazendo atividade física, o seu envelhecimento vai ser um envelhecimento senescente, sadio, e vai ser programado o cuidado para evitar que você tenha complicações. Então, só trazendo essas 4 definições, acho que a gente já consegue entender a diferença entre geriatria, gerontologia, senescência e senilidade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de definições rapidinho que a gente fez. Se gostou, dá um like aqui embaixo, se inscreve na nossa página do Envelhecitude e um excelente envelhecimento para nós. Valeu, galera!